irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Peço a você desde já que se inscreva neste canal, que você ative os sininhos para que você não perca as notificações, que você curta, comente e compartilhe esses vídeos que estão sendo postados para que mais pessoas possam ser abençoadas através de cada vídeo que for postado aqui nesse canal. Amém? Neste momento nós iremos meditar dentro da palavra do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículos de número 24 ao 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, antes de darmos início à palavra, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta neste momento, e que você possa responder para si mesmo. Onde está edificada a sua casa? Onde é que você edificou a sua casa? Será que a sua casa está edificada sobre a rocha? Ou será que a sua casa está edificada sobre a areia? Que você possa responder para si mesmo, através da palavra que será ministrada. Jesus aqui ele está encerrando o seu maior sermão, que é chamado de o Sermão da Montanha, aqui no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. E Jesus aqui, nos versículos que nós acabamos de ler, ele vai falar acerca dos dois alicerces. E o que me chama a atenção é que isso aqui se trata de uma metáfora, ou seja, Jesus ele não está falando de casa no sentido literal, mas Jesus ele está falando de casa no sentido figurado e trazendo para o sentido espiritual, trazendo para o âmbito espiritual. Nós temos essa casa como a nossa vida. E quando eu me refiro à vida, não me refiro apenas à vida física, à vida cotidiana, mas eu me refiro também à vida espiritual de cada um de nós. Jesus aqui ele destaca dois tipos de homens e ele destaca também dois tipos de construção. No versículo de número 24, Jesus ele começa dizendo: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Jesus ele está comparando aquele que escuta as suas palavras e as pratica a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que significa ser um homem prudente? O significado de prudente diz-se da pessoa que possui prudência, que se comporta com prudência, uma pessoa precavida ou prevenida, que tenta evitar situações arriscadas ou perigosas. Ou seja, uma pessoa que é prudente, ela é uma pessoa precavida. Uma pessoa que é prudente, ela é uma pessoa que não vive preocupada simplesmente com o hoje, mas é uma pessoa que pensa também no amanhã, porque sabe que o amanhã pode trazer algo que possa ocasionar danos para a sua vida. E Jesus ele compara essas pessoas, melhor dizendo, que ouvem as suas palavras e as praticam a um homem prudente, a um homem que é sensato, a um homem que pensa no amanhã, a um homem que não fica simplesmente preso no hoje, que edificou a sua casa sobre a rocha. Trazendo para o lado espiritual, trazendo para o mundo espiritual, o que significa essa rocha? Aí nós vamos ter que ir para a Bíblia. Lá no livro de Salmos, no capítulo 78, o versículo 35 diz: Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 32 diz: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz: Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Em Isaías, capítulo 26, versículo 4 diz: Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna.
E em Salmos capítulo 62, versículo 6 diz: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então a rocha, ela é o próprio Deus. Essa rocha é o próprio Deus. Nós vemos aqui dentro da palavra do Senhor vários versículos constatando que o Senhor, Ele é a rocha eterna. Então o Senhor, Ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, Ele é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos que já ouviram ou já viram acerca de construções sabem que uma casa, quando ela começa a ser edificada, primeiro ela começa pelo alicerce. A preocupação principal é o alicerce, porque é o alicerce que vai segurar a casa. É o alicerce que vai ser a base daquela casa. Então, quando Jesus, ele diz aqui que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, ele está dizendo que o homem ele se preocupa com o alicerce. Ele se preocupa com o fundamento da casa. E trazendo a casa para como sendo a nossa vida, o Senhor aqui ele está dizendo que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que está edificando a sua vida sobre Cristo. É aquele que está edificando a sua vida sobre Jesus, é aquele que está edificando a sua vida sobre a rocha eterna, que é o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é o fundamento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 10 a 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o fundamento. Jesus Cristo, ele precisa ser a base das nossas vidas. Porque quando Jesus, ele é a base, quando Jesus, ele é o centro das nossas vidas, nós temos uma casa firme. Quando Jesus, ele é o centro das nossas vidas, nós temos uma casa que está edificada sobre a rocha. E uma casa que está edificada sobre a rocha, ela tem firmeza. Uma casa que está edificada sobre a rocha não é qualquer coisa que derruba aquela casa. Só que, para que se chegue até essa rocha, é necessário a gente cavar até que essa rocha seja encontrada. Sabe por quê? Porque a rocha, ela não é encontrada no raso. A rocha, ela é encontrada na profundidade, ou seja, ela é encontrada no secreto, onde ninguém vê. Aí nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está no secreto, que o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Ou seja, nós precisamos entender que a rocha, que é Jesus Cristo, ela é buscada, nós conseguimos achar essa rocha, não é na superfície. A rocha, ela é encontrada na profundidade. A rocha, ela é encontrada no secreto. A rocha, ela é encontrada onde ninguém vê. A rocha, ela é encontrada onde ninguém está olhando. É dentro do teu quarto. É quando você entra para dentro do teu quarto e fecha a tua porta que você consegue encontrar essa rocha. Quando nós começamos a cavar, o que é cavar? Cavar no sentido espiritual é a oração. Cavar no sentido espiritual é o jejum. Cavar no sentido espiritual é a leitura da palavra. É o momento que nós temos no secreto com Deus, é o momento que nós temos de intimidade com Deus. Porque quanto mais nós cavamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais perto nós estaremos de encontrar essa rocha para que possamos firmar a nossa casa. Então nós precisamos ter isso em nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar que a nossa casa precisa estar firmada no Senhor. Mas por quê? Aí nós vamos para o versículo de número 25, que diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que interessante. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. Isso aqui nos fala de luta. Isso aqui nos fala das provações que nós passamos nos nossos dias. Isso aqui nos fala dos desertos a qual nós enfrentamos, que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida para tentar nos derrubar, que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, para tentar acabar com a nossa vida. Só que tem uma coisa: aquele que está com a sua vida edificada em Jesus Cristo,
aquele que está com a sua casa edificada sobre a rocha. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, ele permanece de pé. E é por isso que muita gente não entende, porque olha para você muitas das vezes passando por lutas, passando por provas, passando por adversidades, mas permanece de pé e se pergunta: mas por que fulano está passando por tanta prova, passando por tanta dificuldade e ainda está de pé? Isso é sinal de que a sua casa está edificada sobre a rocha. Então, nós precisamos edificar a nossa casa nesse fundamento. Nós precisamos ter firmeza na nossa casa. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ter firmeza, porque senão qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa que se levantar sobre as nossas vidas vai nos levar, vai nos derrubar fácil. Mas quando nós edificamos em Cristo a nossa vida, quando nós temos Cristo como centro de tudo, como sendo o alvo, como sendo o fundamento das nossas vidas, aí sim, as tempestades não irão conseguir nos derrubar. Aí sim, os ventos não conseguirão nos abalar. Por quê? Porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. Lá no livro de Salmos, capítulo de número 40, a palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha o que o salmista está dizendo aqui, que ele esperou com paciência no Senhor, até que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E o Senhor aí tira ele de um lago horrível, de um charco de lodo. Mas não só isso, o Senhor firma os seus pés sobre uma rocha e firma os seus passos. Quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida edificada nele. Nós precisamos, nesses dias a qual nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que nós temos enfrentado, diante das enfermidades, diante de tudo isso que tem assolado as nossas vidas, nós precisamos ter a nossa casa edificada em Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida totalmente voltada para Cristo, porque só assim nós iremos ter firmeza, só assim nós iremos ter resistência para que quando as provas vierem, para que quando as lutas vierem, nós não venhamos ser abalados. Porque a palavra do Senhor também diz em Salmos, capítulo de número 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que interessante, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, quando nós alicerçamos a nossa casa no Senhor, irmãos, aí sim a nossa casa está firme, aí sim nós podemos lutar, aí sim nós poderemos enfrentar tempestade, nós poderemos enfrentar qualquer tipo de luta que se levantar, porque maior é o que está conosco, maior é Deus para nos garantir a nossa vitória. Amém? Aí, continuando, no versículo de número 26, Jesus continua dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha só, primeiro nós falamos acerca daqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, que é semelhante a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora Jesus ele continua dizendo, vai haver um contraste aqui, porque o primeiro Jesus ele chama de homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Já o segundo, Jesus ele vai chamar de homem insensato, que edificou a sua casa na areia. O que significa a palavra insensato? O que é ser insensato? Significa aquele que não é sensato e que age de modo inconsequente, sem pensar nas suas prováveis consequências, ou seja, de forma despreocupada. Ou seja, Jesus ele compara aqueles que ouvem a sua palavra e não praticam com um homem insensato, ou seja, com um homem que está preocupado apenas com o hoje, com um homem que age de maneira despreocupada, com um homem que age sem pensar nas possíveis consequências que virão, não no momento, quem sabe, mas após. Então Jesus ele compara esse homem insensato, essas pessoas que ouvem a sua palavra e não praticam, ao homem insensato. Quem sabe, o homem insensato, o homem que não se precaver, ele não está preocupado com o alicerce da sua casa.
ele não está preocupado com o fundamento da sua casa. Quem sabe aquele homem está preocupado simplesmente com a parte externa da casa. Quem sabe ele está preocupado com a aparência da casa, com a parte superficial da casa. Quem sabe ele está preocupado com a pintura da casa, com as janelas da casa. Quem sabe ele está preocupado com a fachada da casa, mas ele se esqueceu do principal, de algo primordial, de algo mais profundo, que é o alicerce. E quando ele se esquece do alicerce, ele se esquece do fundamento. Quando ele se esquece do alicerce, ele se esquece do principal. Por quê? Porque a casa que não tem alicerce, a casa que não está alicerçada na rocha, ela cai facilmente. A casa que está edificada apenas sobre a areia, ela cai facilmente. O que é essa areia? É onde muitos têm edificado a sua casa nos dias de hoje. É onde muitos têm edificado a sua vida nos dias de hoje. Muitos têm edificado as suas casas em pessoas, em riquezas, em relacionamentos, em bens materiais. E por causa disso, porque tem edificado a sua vida em pessoas, porque tem edificado a sua vida em bens materiais, quando a luta vem, quando a tempestade vem, quando a adversidade vem, não permanece de pé. É o que diz aqui no versículo de número 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, aquele que não tem a sua casa edificada sobre a rocha, aquele que não se preocupa com o alicerce da sua casa, aquele que não se preocupa em trazer Cristo para o centro da sua vida, aquele que não se preocupa em ouvir as palavras do Senhor e praticar, é uma presa fácil para as lutas. É uma presa fácil para as tempestades. Por quê? Porque a primeira tempestade que se levantar vai derrubar a casa. Por quê? Porque não tem firmeza. Porque não tem alicerce. Ela pode até estar bonita exteriormente. Ela pode até estar bonita superficialmente. Ela pode até estar bonita por cima, mas ela não tem firmeza, ela não tem fundamento, ela não tem alicerce, ela não está enraizada em Cristo. Então, automaticamente, não estando enraizada em Cristo, não estando enraizada na palavra do Senhor, qualquer luta, qualquer vento que se levantar, essa pessoa é uma presa fácil, essa pessoa cai muito fácil, essa pessoa desiste muito fácil, essa pessoa olha para trás muito fácil. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha o que Tiago diz, para que nós venhamos ser cumpridores da palavra do Senhor, e não somente ouvinte, enganando com falsos discursos. Nós precisamos ser cumpridores da palavra do Senhor. Não basta apenas a gente ouvir, não basta apenas a gente estar atentos, mas nós precisamos também praticá-la. Porque a palavra do Senhor, ela não foi feita simplesmente para ouvir. A palavra do Senhor, ela não foi feita simplesmente para estar aberta em cima de uma mesa, ou em cima de um rack, ou em cima de algo do tipo. Mas a palavra do Senhor, ela foi feita para lermos, meditarmos, ouvirmos e praticarmos. Não basta apenas ficar na teoria. Não basta apenas ficar na letra. Mas o Senhor, Ele me convida e te convida neste momento a praticarmos a sua palavra, para que tenhamos firmeza. Em Salmos 127, versículo 1, a parte A diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor, irmão, não for o centro, se o Senhor não for o fundamento da sua casa, se o Senhor ele não for o alicerce da sua casa, eu sinto em te dizer, a sua casa não vai permanecer de pé por muito tempo, porque você não tem firmeza. Porque você, muitas das vezes, quando a luta vem, quando a tempestade vem, você não sabe a quem recorrer. Você, muitas das vezes, vai recorrer ao homem, mas nem sempre o homem vai poder te ajudar. Mas eu quero te passar uma receita neste momento. Edifica a tua casa na rocha. Passa a ouvir a palavra do Senhor e praticar. Passa a edificar a tua casa em Jesus Cristo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Todos os dias nós enfrentamos uma luta, uma batalha, uma guerra diferente. Então nós precisamos estar preparados para que quando as lutas vierem, a nossa casa esteja firmada na rocha.
E o interessante é que os dois homens, eles construíram a casa. As duas casas passaram pela mesma situação, só que a diferença estava não na parte exterior, mas estava no oculto, estava onde ninguém estava vendo, estava no alicerce da casa. Então firme o teu alicerce em Jesus Cristo, firme a tua casa em Jesus Cristo. Tenha a tua casa firmada no Senhor, no oculto, onde ninguém está vendo, no teu quarto, no teu momento no secreto com Deus, na tua intimidade com Ele. Porque quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você busca ter intimidade com o Senhor, mais próximo você está de achar essa rocha. E quando você achar ela, não perca tempo. Edifique a tua casa nela, porque é ela que vai te dar firmeza. Edifique a tua casa nela, porque é ela que vai te dar sustentabilidade. Edifique a tua casa nela, porque é ela que vai te dar resistência. E o que nós estamos precisando nos dias a quais estamos vivendo é disso, é de resistência, é de firmeza, é de constância. Porque quantas pessoas têm sido inconstantes nos dias a quais nós temos vivido? Quantas pessoas têm sido levadas por qualquer prova, por qualquer evento nos dias a quais nós temos vivido? Quantas pessoas não têm aguentado as provas nos dias a quais nós temos vivido? Mas nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? E aí? Você consegue responder essa pergunta para si mesmo neste momento? Onde está edificada a tua casa? Se está edificada na rocha ou se está edificada na areia? Se estiver edificada na rocha, amém. Continue dessa forma, edificando a tua casa na rocha. Mas se estiver edificada na areia, passa a edificar a tua casa na rocha a partir de hoje. Comece a cavar essa areia. Comece a cavar, vai mais fundo, vai mais profundo. Porque quando mais profundo você vai, mais perto você fica de achar essa rocha. E quando você achar ela, não perca tempo. Edifica a tua casa nela. Porque quando você edificar a tua casa nela, essas lutas que têm levantado contra a tua vida, essas provas que têm se levantado contra a tua vida para te parar, já não vai mais ter poder sobre você. Por quê? Porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu te peço que você se inscreva neste canal. Amém? Que você curta esses vídeos, que você compartilhe esses vídeos, que você comente aí aquilo que você tem achado desses vídeos, se tem edificado a sua vida, se tem edificado a vida de outras pessoas a qual você tem compartilhado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e essa é a palavra que eu deixo para o seu coração neste momento, em nome de Jesus.